Oi, gente amada, oi, gente querida, que coisa boa estar aqui com você nesta quinta-feira, partilhando, né, gente, um pouquinho da vida da gente. Muito obrigada mais uma vez por você estar aí abrindo as portas da sua casa, do seu lar, para estar nos recebendo. Na verdade, né, a gente começa o programa falando de alegria sempre, mas também, gente, que nós todos estamos muito tristes em função da tragédia que aconteceu ontem à noite, às 8h30 da noite, lá no Rio de Janeiro, né? Quando 3 prédios vieram abaixo, na verdade um de 20 andares, outro de 10 e outro de 4 andares, às 8h30 da noite, né, gente? E todas as pessoas agora trabalhando muito, a madrugada dentro, a corpo de bombeiros, enfim, a comunidade toda, a população do Rio de Janeiro, toda trabalhando, ajudando, arregaçando mesmo as mangas, em favor dessas vítimas dessa tragédia. E nós também nos sentimos muito tristes em função de tudo isso que aconteceu no Rio e com certeza estamos em muita, mas muita oração pelas famílias das vítimas, né? Pelas pessoas, enfim, que ficaram sob os escombros. Estamos em oração por todos eles. Eu quero pedir também a sua força, a sua oração por todas essas pessoas lá do Rio de Janeiro. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto assim muitíssimo interessante. Eu costumo chamar esse médico de anjo. Na verdade, ele é um anjo mesmo, porque ele arregaça as mangas, como eu falei agora há pouco, em favor das pessoas assim que mais precisam. Na verdade, ele passou por 2 experiências maravilhosas. Eu digo maravilhosas assim no sentido da palavra, maravilhosas para o coração, para a alma, que fazem bem para o coração e para a alma. Por quê, gente? Porque ele ajudou, ele está ajudando, continua ajudando o próximo, as pessoas que estão mais próximas, que passam por tantas dificuldades. Esse anjo que eu falo é o doutor Alexandre Jacquard, que nós temos a grande honra de estarmos recebendo hoje aqui no nosso programa Vitrine Revista, que está aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor Alexandre, você que faz parte aí dessa organização, que é uma organização maravilhosa, Médicos Sem Fronteiras, é integrante dessa organização. Seja bem-vindo, doutor, sempre. Muito obrigado. Agora eu gostaria que você me contasse um pouco dessas experiências. A primeira experiência aconteceu em 2010, lá com as vítimas lá no Haiti, do terremoto, não é? Me fala um pouquinho dessa experiência, doutor. Como é que foi vivenciar de perto, estar ajudando essas pessoas que tanto precisam, que já não tinham nada? É verdade. Isso já faz parte da minha vida, sempre foi um sonho participar de ajuda humanitária. E em janeiro de 2010 eu optei por entrar, né, nessa organização Médicos Sem Fronteiras e tive a oportunidade de ir para o Haiti. E a experiência foi muito marcante, né? O sofrimento das pessoas, você vê a realidade, né, de perto. Mas também foi muito gratificante o retorno dessas pessoas, apesar de você não entender muito bem a língua, né, mas o retorno através de sorrisos, a gratidão que você sente dessas pessoas é fantástico. Agora, na verdade, a sede, né, da organização fica no Rio de Janeiro, não é? Enfim, temos muitos médicos também, integrantes da organização, que estão ajudando as vítimas do Rio de Janeiro, dessa tragédia que aconteceu aí durante essa noite, às 8h30 da noite de ontem. Na verdade, a organização não é brasileira, né? Ela tem uma sede brasileira, né, chamada MSF, ou Médicos Sem Fronteiras Brasil, que fica no Rio, né? E existem outras organizações e a gente atua através da organização belga. Então, assim, é uma organização bastante complexa, mas com certeza eles já estão em campo avaliando as possibilidades de ajuda no Rio de Janeiro. Agora, doutor, você teve uma segunda experiência, desta vez na Costa do Marfim, foi isso? Exatamente. O ano passado eu fui para a África, né, por causa, mais um contexto diferente, né, de violência, por causa de uma sucessão presidencial.
e lá tratava de vítimas desses conflitos e fraturas expostas e armas e etc. Inclusive nós temos algumas imagens e eu gostaria, doutor, que você fosse comentando sobre essas imagens que nós estaremos mostrando agora para todos os nossos amigos, os telespectadores. Esse foi um paciente que me marcou muito, porque tirei várias fotos com ele, porque quando eu cheguei ele tinha indicação de amputação desse braço, e aí por fim com tratamento todos os dias e cirurgias quase todos os dias, ele pôde manter o braço dele, claro que terá sequelas, mas ele estava muito feliz pelo simples fato do braço estar lá ainda. E nós tivemos também outras pessoas também na mesma situação, doutor? Sim. Como esse? Essa foto essa foto? É de cima de um estabelecimento, mostrando as tendas que Médicos Sem Fronteiras constrói como tendas de enfermarias, né? Então, só para ter uma ideia da estrutura, né? Onde é que os integrantes, por exemplo, ficam alojados, doutor? Nós ficamos geralmente quando é possível alugar casas, né? Casas ou prédios. A organização aluga enfim, prédios para que a gente fique fora do ambiente do trabalho, assim, fora do hospital, né? Uhum. Olha esse outro paciente, doutor, olha o sorriso nos lábios dele. Essa eu acho que é a maior gratidão, né? A maior recompensa. Com certeza, esse também marcou bastante, um paciente que necessitou de um enxerto complicado, foi bastante gratificante também. Esse foi no Haiti ou na Costa do Marfim? Essas fotos são da Costa do Marfim. Da Costa do Marfim. Exato. Uhum. Aí temos uma outra foto. Volto àquele paciente, né, que eu tirei fotos mais no último dia, né, porque a gente trabalha muito, então tirei foto no último dia só. Certo. Aí um pouco da equipe, né, são enfermeiros marfineses que estão lá também, fazem parte, então a organização contrata pessoas locais também, isso ajuda muito no contato com os pacientes e tudo, e mostrando a alegria dessas pessoas no trabalho, sabe? Foi muito, muito bom. Aí agora no Haiti. Uhum. Essa foto, voltamos pro Haiti, essa criança tinha uma fratura exposta no braço também, depois de um longo tratamento, estava bem para ir para casa já. Certo. Isso no Haiti a gente tinha outros cirurgiões e a gente sempre discutia caso a caso antes das cirurgias para saber qual a melhor conduta para cada paciente, né? Ok. Doutor, eu fico até emocionada ao ver tantas fotos, que história linda, e eu tenho certeza que você é uma pessoa assim, muito simples e que se coloca à disposição mesmo, não é? Me conta uma coisa, como era o doutor Alexandre Jacar antes de ser integrante da Organização Médicos Sem Fronteiras e depois? Mudou muita coisa na sua vida? É difícil, né, fazer uma autoavaliação, mas eu acredito que sim, que a humildade a gente aprende, o valor de coisas simples, isso foi muito importante, marcou bastante, né? E eu sempre quis ajudar ou servir como eu gostaria de ser servido, né? Então, isso a gente sente, melhor presente é a gratidão dessas pessoas, né? É isso, acho que eu me tornei uma pessoa mais humilde. Eu fico até emocionada, viu, em estar recebendo você aqui no nosso programa. Aliás, daqui a pouquinho, gente, nós vamos trazer também a Patrícia, que é mamãe do Alan. Você fez uma cirurgia que foi assim inédita aqui em Londrina, utilizando hastes de titânio. Na verdade, gente, o Alan, ele tinha 5 anos, hoje ele tem 6 anos de idade, mas até os 5 anos ele só ficava deitado, né? E agora ele consegue sentar, nossa, coisa mais linda do mundo. Eu já estou apaixonada pelo Alan. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre essa cirurgia inédita aqui em Londrina, segunda do Paraná, né? Foi Exato, a segunda. Ok. Gente, daqui a pouquinho tem mais emoção na tela da TV Tarobá. Já, já. Tem muita
muita gente ligando aqui para saber se outras pessoas que não são médicos, por exemplo, doutor, podem fazer parte, podem ser integrantes aí da Organização Médicos Sem Fronteiras. Sim ou não? Sim. Sim, é? De quaisquer segmentos, como é que funciona? Basta ter assim, uma formação universitária, acho que é importante uma segunda língua, né? E muita motivação. E aí depois tem que entrar no site da Médicos Sem Fronteiras, responder uma série de perguntas, enfim, depois passa por análise de currículo, entrevistas. É uma seleção mesmo, mas vários profissionais, dentre eles eu conheci, nessas missões eu conheci advogados, administradores, engenheiros, pessoas que tornam viável uma missão, né? Com certeza. Basta ter, gente, muito amor no coração. Isso você tem bastante, né, doutor Alexandre? E olha, gente, eu estava falando com vocês agora há pouco, né, no primeiro bloco, que nós temos, claro, doutor Alexandre, que é um anjo, e ele é anjo também do Alan, que está aqui com a gente, porque eu já estou apaixonada pelo Alan, já dei um monte de beijinhos nele, ainda bem que a Patrícia já limpou todas as marquinhas, né? Ficou cheio de marquinha. Pode falar bem pertinho do microfone, Patrícia. Patrícia é mamãe do Alan. Seja bem-vinda ao Vitrine, obrigada. Patrícia. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Agora, Patrícia, esse anjo que é o doutor Alexandre Jacquard mudou muito a vida do nosso Alan, né? Como mudou a vida do Alan, como mudou a vida da família do Alan. Família inteira. Né? Verdade. Ele foi mesmo, não é que eu tô perto, mas eu falo pra ele, ele é um anjo que caiu do céu mesmo. Ele, nossa, mudou totalmente a vida do Alan. Graças a Deus a gente tem preocupação, mas não é aquela preocupação que a gente tinha antes. Graças a Deus. E tá aqui, ó, firme e forte, lindo. Lindo, maravilhoso. Beijo. Fez um ano ontem da cirurgia, né? Estamos de aniversário, né, doutor Alexandre Jacquard? O Alan tá de aniversário aí, olha. Um ano ontem, a cirurgia escoliose neuromuscular. Que é isso, doutor? Que problema que é esse, hein? A escoliose é um desvio, né, da coluna, e neuromuscular porque o Alan tem a paralisia cerebral, né, e então qualquer problema, tanto neurológico quanto muscular, que causem escoliose, são chamadas de escoliose neuromuscular. Para que tipo, por exemplo, de paciente essa cirurgia é indicada? Só é feita em crianças ou não, doutor? Essa técnica que foi utilizada no Alan somente em crianças que têm potencial de crescimento. Foram utilizadas hastes de titânio? Queria que você comentasse um pouquinho mais, detalhasse para a gente sobre a cirurgia inédita aqui em Londrina, a segunda do Paraná. São duas hastes de titânio ao lado da coluna que permitem que o Alan continue crescendo, né, e a um período de 6 meses aproximadamente, eu faço um pequeno procedimento em que essas hastes vão acompanhando o crescimento da coluna dele, para futuramente, quando ele tiver uma idade maior, entre 10 e 12 anos, ele possa ser submetido a uma cirurgia daí definitiva da coluna. Então essa cirurgia é para que ele possa crescer, permita o crescimento da coluna dele. Ô mãe, antes o Alan só podia ficar deitado, é isso? A maioria das vezes era deitado, porque ele não parava, né? Como a escoliose dele era muito grande, você sentava e ele caía de lado. Sempre ele estava caindo. Mas depois dessa cirurgia ele fica encostadinho, ele fica bastante tempo, né? Ou seja, trouxe excelentes resultados para o nosso Alan, né, doutor? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exatamente. Depois do Alan, tivemos outras cirurgias feitas por você, realizadas por você também aqui em Londrina, doutor? Sim, algumas, né? Dessa técnica, não, né? Essa técnica, realmente, ela tem indicações restritas, né? E mais várias outras cirurgias de escoliose, que é o meu grande foco dentro da cirurgia de coluna. Né? Ô, doutor, às vezes a gente observa, né, a gente está andando na rua, agora
vão chegando aí as aulas, vão começar as aulas também, já que nós estamos falando do Alan, que é pequenininho, coisa rica da tia aqui, olha. Daqui a pouquinho as crianças já estão indo para as aulas, na verdade, não é? E eu às vezes vejo a criançada, falando em escoliose, né? A gente vê a criançada utilizando umas mochilas pesadas, criança aí de 10, 12 anos, né? Até um pouquinho menos. Isso pode gerar muitos problemas na criança e também na vida adulta, não é, doutor? Mas é importante destacar que são problemas diferentes, né? O uso de uma mochila incorreta não vai levar a uma escoliose, por exemplo, né? Sim, leva a problemas de dores nas costas, etc. Mas são problemas diferentes, né? Certo. A Clara liga pra gente e ela pergunta o seguinte: como é que deve ser carregado, por exemplo, já que entramos nesse assunto, o material escolar? O material escolar deve ser carregado dentro de uma mochila. A opção sempre é pela mochila de 2 alças e que essa mochila fique na altura das escápulas da omoplata, que ela não fique com aquelas alças grandes que vão até a coxa das crianças. Ela deve ficar justas e tem um limite de peso também. E qual que é esse limite de peso, doutor? Seria no máximo de até 10% do peso de uma criança. Ou seja, se uma criança ou adolescente tem 40 quilos, em torno de 4 quilos. Até esse peso. O ideal é um pouco abaixo disso, com certeza. Certo. O João Luiz liga pra gente e pergunta que tipo de atenção os pais devem ter com relação a isso também, para que não tenha problemas futuros aí com os filhos. Bom, além do uso correto da mochila, sempre orientar o uso correto, também tem a opção de mochila de rodinha, né? E ficar atento, se notar que a criança ou adolescente queixa-se muito de dores nas costas, é necessário uma avaliação médica, né? Agora eu quero que a Patrícia fale um pouquinho, e com relação ao doutor Alexandre, antes nós estávamos conversando, que o doutor Alexandre, gente, ele não é ligado só na vida do paciente. Ele é ligado, ele é preocupado com a vida de todas as pessoas que estão à volta do paciente, sejam os familiares, os cuidadores. Como é que foi isso, essa experiência de ter um doutor Alexandre Jacquai, que você mesmo, Patrícia, falou pra gente, é um anjo nas nossas vidas, de ter a presença dele na vida de vocês, na vida do Alan? É que nem eu estava te falando, ele não se preocupa só com o paciente. Isso aí me chamou muita atenção do meu esposo. Ele se preocupa com os familiares, que nem eu ligo para ele, doutor, é isso, sabe? Ele sempre está atento, ele sempre está preocupado, não só com o Alan, mas ele sempre está preocupado com a família, como estamos se sentindo, como que está indo. Então eu acho que isso é muito importante também, né? Não é só o paciente dele, é a família, né? Ele se pega com a família também. Ou seja, transformou a vida da família inteira depois do doutor Alexandre Jacquai? É que nem a gente fala, lá em casa ele é o tiozão. Ai, que gostoso, doutor. A gente não chama ele de doutor Alexandre, é tio. Olha. Ó, tio. Eu chamo o Alan de tiozão. Ô, tiozão. E ele já esboça um sorriso, né? Agora, se você também tem dúvidas sobre a escoliose neuromuscular, o assunto que nós estamos conversando hoje, liga aqui pra gente, 3315-1390, 3315-1390, e até o Alan tá querendo falar também, né? Agora, ô doutor, me diz uma coisa, dores nas costas, as dores frequentes aí em crianças e adolescentes, são preocupantes? É motivo de preocupação para o pai e a mãe? Sim, sempre as dores em crianças e adolescentes, se tornam frequentes, devem ser avaliadas, né? Nessa hora é levar para o médico mesmo. É a melhor conduta. Ou avaliar se de repente a mochila está muito pesada, se está carregando outro tipo de bolsa pesada, se de repente o sapato é conveniente, é adequado ou não. O sapato, o tênis, pode ter a ver com as dores na coluna nesse caso? Podem ter a ver com as dores na coluna também. Lembrando de um fato que os pais, né, veem cada vez menos seus filhos sem uma camiseta, por exemplo, né? Mas seria importante, isso também é até uma sugestão de avaliação escolar, né?
de escoliose, né? Existem sinais, e a escoliose principalmente acontece em adolescentes, em meninas. Mas por que mais em meninas, hein? O índice é maior em meninas, doutor? Até hoje isso é pesquisado, né? Mas o tipo mais comum de escoliose ocorre em 9 meninas para cada menino. É a questão de postura também, em função da postura, hormônios, tem alguma coisa a ver com isso? Existem várias teorias, incluindo hormônios, mas o que mais se pesquisa e hoje está voltado para a genética, né? Hereditariedade. Então existe história familiar e fatores genéticos que ainda não estão claros, mas a pesquisa aponta para isso. Bom, a gente está falando dos adolescentes e nos adultos. Nos adultos a gente sabe que quem nunca teve uma dor nas costas, né? Mas em pesquisa científica isso diz que aproximadamente 90% da população já teve ou vai ter alguma dor nas costas que preocupem, né? Que vão ao médico por isso. Ô, doutor, você finalizou 2010, né? Num grande trabalho, 2011, a questão na Costa do Marfim foi 2011, né? Exato. 2011, quais são aí os projetos como integrante da Organização Médicos Sem Fronteiras agora para 2012, porque nós sabemos que tantas pessoas necessitam tanto de integrantes, de pessoas assim como você. Na verdade, eu fico sempre numa expectativa, porque eles entram em contato comigo. Né? Como foi no terremoto, eles ligaram falando você pode ir. Uma vez que você faz parte, você fica num pool, né? de pessoas aptas a ir. Então eles chamam e você vai, dentro de 5 dias, você tem que decidir e já está lá. Mas só em casos de catástrofe? Catástrofes e, como ortopedista, né? Catástrofes e violência, principalmente pelas fraturas, né? Mas Médicos Sem Fronteiras é muito ativo no contexto de fome, de HIV e aí são outros profissionais, né? Agora a Patrícia falou que ela queria fazer um agradecimento ao doutor Alexandre, deixar uma mensagem, e uma mensagem aqui em público, não é mesmo, Patrícia? Depois de tantas bênçãos que foram trazidas através do doutor Alexandre aí para sua família, que você mesma falou que mudou a sua família assim por completo. Mudou bastante. É o que eu falo, né? Ele sabe, não é puxando o saco dele não, mas ele sabe que ele é um anjo, ele merece tudo de bom mesmo. Eu acho que Deus tem que iluminar bastante a vida dele, né? Assim como o Alan, tem outras crianças que precisam, né? Então é assim, eu agradeço demais ele, né? Eu devo a minha vida a ele, porque ele salvou a maior riqueza da minha vida, né? Que eu não sei se não fosse ele, até quando eu cheguei no consultório dele, eu cheguei brava, né? Ele deu até risada, eu falei, ó, não vai operar, não vou deixar. Ele, calma, vamos conversar primeiro. Mas assim, foi um anjo mesmo, e eu tenho a minha vida, o que ele precisar de mim, ele sabe que ele pode contar. E fica até emocionada por isso, bastante, né? Tô vendo até lágrimas nos seus olhos. Patrícia, doutor, olha, que Deus te abençoe cada vez mais nessas grandes missões que você tem, não só como integrante da Organização Médicos Sem Fronteiras, como no seu dia a dia. Porque nós sabemos que são tantas e tantas vidas salvas, não é? Curadas. Parabéns, que Deus te abençoe. Muito obrigado. E aqui sejam sempre muito bem-vindos. Tá? A nossa TV está sempre de portas abertas para receber vocês. Parabéns mais uma vez. Tá? Fique aqui à vontade com a gente. E eu quero agradecer a toda a equipe lá do Hospital Evangélico, minha querida amiga Adriana Marques, sempre trazendo essas pessoas, como a doutora Alexandre Jacar, né? Pessoas assim que são destaque, não é mesmo, gente? No nosso país, no mundo, pelo mundo afora. Um beijo grande a toda a equipe do Hospital Evangélico. E agora...